Eu estou aqui com Charles Douglas, psicólogo, psicoterapeuta, e dá palestras sobre vários temas, sobre depressão, relacionamento. Tudo bem, Charles? Tudo bem. A gente vai Poder conversar. estar com você aqui nessa tarde. Obrigada. A gente vai estar conversando sobre psicopatia. Em primeiro lugar, o que é um psicopata? Olha, na verdade, quando nós olhamos para esse termo, né, as pessoas já geram uma certa confusão, né, pela questão do psicopata, né, o pensamento, a mente, o psique, e a pata que vem de patológico, né, então traz a ideia de um pensamento adoecido, de uma mente adoecida, de alguém que tem uns problemas, uma doença nesse sentido. Mas, na verdade, o psicopata, a psicopatia, ela não é uma doença em si, né? Mas é um transtorno de personalidade antissocial, né? Onde esse indivíduo, esse sujeito, né, ele tem bastantes dificuldades, na verdade, de se envolver em sociedade, só pensa em si, é alguém extremamente egoísta, né? E quando se envolve com outras pessoas é pensando em tirar benefício próprio, né? Nos seus próprios benefícios, né? E quando se pensa também nessa questão do psicopata, às vezes se pensa no serial killer, aquele camarada que já vai ali que foi e matou, lembra-se muito, por exemplo, do Maníaco do Parque, entre outros casos. Não, né? necessariamente ele vai estar, ele vai chegar a esse grau. Se revela, se demonstra, na verdade, de uma forma leve, de uma forma moderada e de uma forma grave, né? Então, às vezes, tem aqueles de forma leve, que às vezes são pedófilos, que às vezes são pessoas que estão aí maltratando as mulheres, levando muitas pessoas ao sofrimento, né? Destruindo muitos vínculos relacionais, né? Nos casos mais leves. E também chega esses casos graves, né? Onde é bastante conhecido da sociedade, as pessoas vão lá e taxam o assassino, aquele que é capaz de fazer algo extremamente violento, causar extremamente prejuízo para a sociedade de uma forma geral, para as pessoas que estão próximas a ele. Eu quero te perguntar o seguinte, para as pessoas saberem, em termos de quantidade, de cada 100 pessoas, 4 são, não é isso? 3 homens e uma mulher. Na verdade, né? E as pesquisas, né? São uma pesquisa norte-americana, as pesquisas elas mostram isso, fazem esse resultado, uma pesquisa mundial, né? De que cada 100 pessoas, 4 são psicopatas, né? E dessas 4 pessoas que são psicopatas, 3 são homens e uma mulher, né? A mulher seria uma vítima em potencial. Ou seja, né, existe muito mais psicopatas homens do que mulheres, né? O que leva, de certa forma, até porque o psicopata, ele é aquele sujeito que ele é conquistador, né? Que ele é bom de oratória, né? Que ele é extremamente inteligente. Por quê? Porque ele é 100% razão, né? 100% razão. Até assim, para nós olharmos... Mesmo na emoção demonstrada. Na verdade, ele não demonstra emoção. Quando você vê um psicopata, né, demonstrando emoção, na verdade, ele está fingindo. Né? Ele está fingindo. Então vai ter muitas situações que você vai olhar e ele vai estar lá fingindo, né? Fingindo demonstrar emoção, mas na verdade não. Ele está fazendo algo em benefício próprio. Então muitas vezes eles fingem diante do juiz, né? Eles fingem diante de autoridades, né? Eles fingem diante de momentos onde eles, de certa forma, vão correr o risco. Eles sabem que se não mudarem o posicionamento deles, vão correr um certo risco. Então nessas horas há essa alteração. E se ele está numa situação, digamos, que foi descoberto, ele fica com mais ódio daquela pessoa que percebeu que ele é assim, não é isso? Na verdade, porque o psicopata, o que é que acontece com ele? Ele não tem remorso, ele não tem sentimento de culpa, né? Ele não tem a empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Ele não tem essa capacidade, né? Então, por conta disso, ele tem prazer em ver que as pessoas que estão próximas a ele sofram, né? Tem prazer. Então, nós vemos isso em vínculos familiares, relacionais, em vínculos em relação aos pais, né? Filhos que têm
a psicopatia que tem prazer de ver o sofrimento dos pais. Então, de uma forma ou de outra, ou ele sendo descoberto ou não, né, para ele o que o satisfaz é trazer destruição para aquela pessoa, né? Então, se ele é descoberto ou não, na verdade isso vai continuar gerando, ele vai continuar trabalhando, se articulando, né, para que, em benefício próprio e para que possa gerar o sofrimento ao próximo. Para quem está em casa, que tipo de danos mais eles provocam nas pessoas? No nível leve e moderado? Sim, né? Nessas questões leves e moderadas, nós vamos encontrar, por exemplo, às vezes, políticos, que as pessoas não imaginam, não é um político psicopata, mas encontramos políticos, às vezes, em vários segmentos, né? Vários segmentos, às vezes vamos encontrar, às vezes, médicos, né? Que precisam são muito frios em determinadas áreas, então eles conseguem se adaptar, né? naquele padrão. Nós encontramos, às vezes, pessoas em várias áreas, pessoas empresários, né? Pessoas que vão estar desenvolvendo várias funções e também, né, em níveis mais leves, às vezes encontramos pessoas que são pedófilos, né? Pessoas que demonstram isso nos vínculos afetivos familiares, né? Assim, com relação um relacionamento, a esposa que sofre, isso. As namoradas que sofrem na mão desses homens, né? Então, isso começa de um vínculo de situações, na verdade, moderadas, né, e leve, né? Mas podendo a qualquer momento se transformar numa situação grave também, né? Uma situação grave que pode levar como tem acontecido com muitas tragédias e muita morte. Tem muitas mulheres que sofrem a violência doméstica. E a mulher chega no estágio da violência psicológica ser tão forte que ela fica sem reações para sair daquele relacionamento. Você acredita que a maior parte pode ser por psicopatia do parceiro? Olha, na verdade, não. Eu não creio dessa forma, né? Se nós olharmos os dados, né, qual foi o número que nós vimos aqui da pesquisa? De cada 100 pessoas, 4 são psicopatas. Sim. Sendo que desses 4, 3 são homens e uma mulher, né? Então teríamos aí, na verdade, 3%, pensando no aspecto masculino. Isso. Né? Seria 3%, né? E se olharmos os dados de violência contra a mulher, né, na verdade, os dados... As mulheres sofrem na mão dos psicopatas, mas sofrem muito mais nas mãos do homem, de outros homens violentos, que não necessariamente são psicopatas, né? Sofrem através de homens do alto consumo do álcool, alto consumo do crack, né? Tá certo? Então, altas taxas de violências das mulheres estão ligadas a muito mais esses fatores do que propriamente a esses psicopatas. Só que essa violência, ela é diferente, né? Ela é, de certa forma, diferente. Porque quando se está trabalhando com outros homens que não são psicopatas, são situações que podem ser desenvolvidas, que podem ser trabalhadas, né? A mulher na mão de um psicopata, né? Então a vida dela está em risco. Qualquer momento ela pode vir a óbito, pode perecer, pode sofrer de várias formas possíveis, né? Morte das várias formas possíveis, né? Desde morte simples, desde dar um choque, né? A ser totalmente esquartejada, a beber sangue, a coisas hediondas desse tipo. Você acredita, por exemplo, que tem situações que aquele homem violento, ele é um bom amigo, ele é um bom vizinho, ele frequenta a igreja e ninguém acredita que ele seja violento. No trabalho, ele é amigável com todo mundo. Isso não seria um indício de psicopatia? Em alguns casos, talvez sim, né? Porque, na verdade, esse tipo de homem, né? O psicopata, de uma maneira geral, ele é articulador, né? Ele é inteligente. Inclusive, as mulheres entram nessa situação porque elas são cativadas. Na verdade... Ele é um sedutor. Na verdade, todos nós gostamos de ser aceitos, na verdade. Todos nós gostamos de ser bem tratados, na verdade. Quem não gosta de ser aceito? Quem não gosta de ser bem tratado, né? Todos nós
sofremos quando somos rejeitados, né? Então, esses homens psicopatas são extremamente inteligentes, articuladores, manipuladores, né? Eles terminam envolvendo essas mulheres que entram nesse tipo de situação, que se apaixonam, né? Eles são tão manipuladores que eles começam a lançar sobre essas mulheres um forte sentimento de culpa. Eles fazem o errado, né? Elas sofrem, são espancadas, são violentadas, são abusadas da mão desses homens e, na verdade, eles lançam a culpa. Eu fiz isso, mas porque a culpa foi sua. Eu fiz isso, mas porque você fez aquilo, né? Então, eles começam a lançar esse tipo de situação. E muitos homens, na verdade, infelizmente, de uma forma geral, sendo psicopata ou não, né? Parece ter uma facilidade de desenvolver os vínculos fora de casa, eles são vínculos superficiais, né? São vínculos superficiais. Quando os vínculos se aproximam, quando há proximidade, quando há relacionamento, quando há vivência, as pessoas demonstram quem elas realmente são, né? Por exemplo, quando alguém vai conquistar uma pessoa, né? Quando alguém, no início de um namoro, no início de uma relação, né? No início de uma relação, ninguém conquista outra pessoa mostrando os defeitos, não é verdade? Quando se vai conquistar outra pessoa, nós temos a tendência, na verdade é normal, que nós venhamos potencializar aquilo que nós somos bons, não é verdade? Você potencializa aquilo que é bom e tu, né, no sentido de conquistar. Mas você pode se mascarar, as pessoas podem se mascarar por um determinado tempo. Mas chega uma hora que essa máscara cai, né? Então é nessa hora que essas mulheres precisam estar atentos, né? Não pode se permitir que a rejeição ou que a necessidade de aceitação fale mais alto, mas elas precisam ter uma compreensão de valorização da vida, ter uma compreensão de onde realmente é que está entrando e que pessoa, com que tipo de pessoa está vivenciando. Fique depois do intervalo com o meu olhar cultural. Se quiser me levar, me leve onde for. Viajar no paraíso. Com você qualquer lugar é bom. Eu não vou correr perigo. Ver o sol descendo atrás do mar. Quando for de tardezinha e a lua avisando anoitecer, vai ficar tudo escurinho pra gente se amar, pra gente se amar e ficar agarradinho pra gente se amar, pra gente se amar.